Então, Marcelo, como é que fica o tempo hoje? Porque a gente tem várias situações no Brasil, né? Tem a onda de frio, mas tem também regiões que podem ter chuva. Conta pra gente. O cenário é esse, viu, Ana? O frio aumentou, ganhou força, e isso é muito comum, por isso que a onda de frio, ela tem aquele período de 3 a 5 dias, porque a massa de ar frio vai se movimentando, e esse frio agora aqui no Centro-Sul, ele também está ganhando agora a companhia da chuva, porque nós temos outros 2 sistemas contribuindo com isso, tá? Agora, gente, São Paulo, Rio de Janeiro, o sul de Minas Gerais e Goiás entraram na área considerada de queda de temperatura. Ou seja, prepare-se. Como eu já estava antecipando aqui ainda ontem, o casaco vai ser mega necessário. E não só ele, agora o guarda-chuva também. Vamos abrir a janela aqui para São Paulo, imagens ao vivo da capital paulista. O dia começando cinza, fechado, nublado, Ana. 15 graus nesse momento. Marginal do Rio Tietê. Olha, hoje a previsão é que São Paulo comece o dia com 12 graus e com garoa. Essa é aquela garoa que deve se estender durante todo o dia. Em alguns momentos essa garoa vira chuva, mas o sol não deve aparecer, pelo menos em toda a grande São Paulo, tá? E por que isso está ocorrendo? Aqui no telão, ó, a alta pressão de origem polar chegou ao Brasil. Ela está já entrando pelo oeste gaúcho e pegando já Santa Catarina. Por isso que o frio está bem mais intenso e seco no sul. Aqui em São Paulo está esse dia cinza e com chuva, e não só, mas no Rio também e no Paraná, porque temos o ciclone ainda em alto mar. Ele está soprando vento úmido para dentro do continente. Esse vento úmido ajuda a formar as nuvens de chuva e o frio é por conta do ar frio e seco de origem polar vindo do sul do Brasil. Vamos deixar essa tela, vamos abrir a janela, primeiro para Uruguaiana. Vamos lá embaixo onde está aquele sistema de alta pressão. E Bagé, não tem problema, é onde está esse sistema de alta pressão também. Olha como é que está, tudo nublado. Tá vendo essa massa de ar frio? Tô vendo lá e deve estar gelado. Vamos esperar aí a temperatura aparecer? Se não aparecer, já dá para adiantar. Os termômetros ali agora estão marcando 2 graus, Ana. Em alguns pontos, até 0 já. É aquela história, o frio realmente se intensificando, né? Exato. Porque as temperaturas estão caindo ao longo dos dias na madrugada. Exato. E essa área está bem debaixo daquele sistema de alta pressão. Quanto mais próximo, quanto mais ao centro, mais gelado e mais seco. Então, prepara o agasalho. E também, por conta desse sistema de alta pressão, hoje nós temos a formação de geada, que o Raí já começou a antecipar para a gente agora há pouco, e aqui nós temos essa área. Olha como aumentou consideravelmente. Até o dia de ontem, a área de geada era apenas pegando aqui, desde Santana do Livramento, entrando até o oeste, aqui na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Agora essa área aumentou. Pegou todo o estado do Rio Grande do Sul, centro-oeste Santa Catarina, Planalto Paranaense e oeste do Paraná, onde as mínimas vão ficar abaixo de 4 graus e aquele ar frio e bastante seco. Hoje nós temos uma grande atualização aqui. Você lembra, Ana, se recorda que eu falei da onda de frio, mostrei o mapa e expliquei que na área em azul escuro é onde as temperaturas ficariam 5 graus ou mais abaixo da média, na área em azul escuro. E São Paulo e Rio não iam entrar na área de resfriamento, mas a gente ia sentir esse frio, sim, certo? Pois bem, os meteorologistas fizeram uma atualização agora. São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas, de Goiás, centro de Mato Grosso e entrando até o oeste do Amazonas, toda essa área em azul mais claro, as temperaturas vão se comportar entre 3 e 5 graus abaixo da média, ou seja, o frio vai chegar por aqui cada vez mais, a temperatura deve cair. Não tanto quanto nos últimos dias, na última onda de frio que encaramos temperaturas na casa do zero no estado de São Paulo e também pegando bastante frio no estado do Rio de Janeiro. Mas esse ar gelado entra. Na área em azul escuro não mudou praticamente nada, é onde a onda de frio se mantém bem firme. Diante dessa atualização, temos as cidades mais geladas agora. Aqui comigo, Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, 5 graus abaixo de 0 e a máxima
Não passa dos 6, Ana. Vai de congelante para muito gelado. Exatamente. Urupema, na Serra Catarinense. Na mesma toada. 7. E aí a máxima, Ana, não chega nem aos 9. 8. Curitiba, hoje mínima de 7, máxima de 10. Só que Curitiba já tem a chuva, por causa daquele ciclone. Porto Alegre, o Raí falou que estava vendo o termômetro marcar entre 6 e 4, né? O termômetro de rua estava marcando 6 graus na hora que ele entrou. Ó, a mínima prevista hoje, oficial, 3 graus. E 11 de máxima, já não chove em Porto Alegre, tá vendo? E aqui em Naviraí, Mato Grosso do Sul, com 9, máxima de 14 e sem previsão de chuva. Bom, a gente está no sul do Brasil e também em Mato Grosso do Sul. Vamos aproveitar e abrir a janela, Ana, para Curitiba. Olha só como é que está lá, imagens ao vivo. Curitiba, nesse momento, nublado. Parece que as pistas estão molhadas, Marcelo. Sim, porque Curitiba tem chuva. Mesma condição de São Paulo. Já tem agora na madrugada. Exato, aquele dia com garoa, em alguns momentos pode virar aquela chuva um pouco mais forte. 8 graus nesse momento, está bem mais frio do que São Paulo. São Paulo agora está com 15, deve chegar aos 12, então agora de manhãzinha. Então o cenário é esse, o ciclone está contribuindo para a gente ter de fato um dia bastante típico de inverno. E para a gente fechar rapidamente, vamos dar uma olhadinha lá no Nordeste? Vamos abrir a janela, que nós temos o Nordeste agora ao vivo, para a gente colocar aqui imagens de Salvador. Salvador na tela, por lá está sequinho, Salvador... De todas as capitais ali do leste do Nordeste, do Rio Grande do Norte até Salvador, é a única capital que está fora do alerta para chuva forte. Hoje, nesse momento, 24 graus. Daqui a pouco eu atualizo essa questão da chuva para a região. Né? São os contrastes de um Brasil continental, né? Exatamente, minha amiga. Obrigada, até já. Até já, Ana. Ai, desesperador, né? Assusta muito quem está lá, né, Ana? Hoje, além do frio, Marcelo, ainda tem vários alertas de chuva forte. Tem sim, não para o Rio Grande do Sul. Que mais, bom. Tá? Não, o frio que aperta lá. Essa história dos rios é a história do repique que eu comentei agora há pouco. Os maiores acumulados dessa chuva hoje estão no leste do Nordeste e no sul e em partes do Sudeste também tem chuva. Eu vou explicar direitinho cada área. Nos últimos dias, gente, falando mais do Nordeste, tem chovido muito no litoral de Alagoas e também de Sergipe. Mas em alguns momentos... essa chuva tem se espalhado para outras capitais da região. É o que a gente vai ver aqui no nosso mapa, o mapa de alertas hoje. Dá uma olhadinha comigo como aparece aqui. Ó, além de Sergipe e Alagoas, hoje entra o litoral pernambucano, paraibano e também aqui o Capixaba, no Rio Grande... Não, Capixaba não. O Potiguar, no Rio Grande do Norte. Capixaba é aqui no Espírito Santo, gente. Vocês não brigam comigo, não, hein? Vamos abrir a janela para o Recife. Imagens ao vivo do Recife. Vamos manter esse mapa aqui. Olha como é que está no Recife hoje. Com bastante chuva hoje. É previsão de temporal, 25 graus. Toda vez que a gente vê o rio Capibaribe assim, com essa água turva, é um indicativo que está chovendo bastante no Grande Recife. Então, é preciso muito cuidado e atenção para você que está nessas áreas hoje, tá? Não só no Nordeste, mas eu volto para o mapa justamente para mostrar aqui. Hoje também tem alerta de chuva para o Rio de Janeiro, litoral norte e sul de São Paulo e o leste do Paraná, pegando inclusive a capital Curitiba. Portanto, hoje os acumulados de chuva se distribuem por essas áreas que eu mostrei. Já falei do Recife, olha Aracaju, hoje com bastante chuva também, com 40 milímetros. Angra dos Reis, no estado do Rio, 35 milímetros. Bertioga, litoral de São Paulo, também. Maceió, chovendo um pouco menos que o Recife e Aracaju, mas ainda com bastante chuva, assim como João Pessoa, hoje pegando parte dessa água. Falando dessa situação do Nordeste e do Sudeste, nós temos também no Sul uma outra condição que está favorecendo a chuva em algumas partes e ajudando a potencializar o frio, que é o vento forte. Hoje tem rajadas de vento de até 70 km por hora no litoral gaúcho. E por quê? Justamente porque nós temos um ciclone formado aqui no litoral ainda. E isso atrapalha também que a água aqui
da Lagoa escoe em direção ao sul do estado. Por isso que há previsão do Guaíba subir mais um pouco, porque o vento contrário faz com que a água retorne e não escoe em direção ao sul. Vento frio e chuva em algumas áreas, por isso que não vai esquentar também em muitas capitais da região não, viu? Olha, hoje Porto Alegre, previsão de máxima de apenas 11 graus. Curitiba, só 10. Florianópolis, 14 graus. Vamos aproveitar e abrir a janela para Florianópolis. Imagens ao vivo da capital catarinense. Olha como é que está nublado em Florianópolis agora de manhã. 11 graus, Ana. Bem gelado, né? Bem gelado agora na madrugadinha. Hoje vai ter pouca chuva por aí, o sol vai aparecer, mas como a gente já viu, até o meio da tarde nada de esquentar. Tem avião descendo aí, hein? Ó, lá no horizonte passando. Calma que não é nada demais, é só um avião descendo. Vamos voltar aqui para o mapa. Olha São Paulo, hoje com máxima de 17 graus. O Rio de Janeiro, uma condição melhor que São Paulo, apesar da chuva, 26. Mesmo assim, tem muito carioca que acha essa temperatura amena, agradável, apenas isso, não é calor. 19 para Campo Grande, só 21 para Cuiabá. Aqui em Rio Branco está refrescando, máxima de 24. Norte quente, Manaus com 32, 36 as duas mais quentes, Palmas e Teresina, 28 para João Pessoa e também para Maceió. Esse é um panorama do que a gente tem hoje aqui no Brasil. Vamos abrir a janela para Brasília, imagens ao vivo. Temos Brasília? Para a gente dar uma olhadinha. Temos Belo Horizonte? Vamos abrir para Belo Horizonte, então. Eu estou abrindo a janela para BH só para explicar um pouquinho, porque tem um pouco de relação com o que está acontecendo hoje em Brasília. Tempo firme, agora de manhã faz frio, 15 graus nesse momento, Brasília também vai variando dentro disso, não tem previsão de chuva, mas vai recebendo a influência desse ar seco e frio que está no sul do Brasil. Vamos dar uma olhadinha também em Caxias do Sul, lá é outra história, Ana, dá uma olhada, tá nublado? Tá sim. 1 grau. Mas eu preciso falar uma coisa, aonde está a nossa câmera nesse momento, tá 1 grau. Parece até que a lente está um pouco congelada, né? Que a imagem está diferente. Só que, Ana, além de não ter previsão de chuva e tudo mais, né? Porque tem a previsão de formação de geada, nós temos alguns pontos de Caxias do Sul que agora o IMET, a estação de medição lá, está marcando 3,8 abaixo de zero. Meu Deus. Está muito gelado na região, Ana. Força para o pessoal de Caxias do Sul, que precisa levantar da cama e encarar essa terça-feira. Estamos na torcida por vocês aqui. Vamos mandando nessa. energia, mandando calor. Exatamente isso. Nem tem muito aqui em São Paulo, mas a gente falar manda isso agora. Esquece que aqui também não tem, não. Valeu, meu amigo. Até já. Até já, Ana. E Santa Catarina tá com tudo, Ana. Lá na Serra, agora a previsão é de 7 negativos. A previsão agora está na casa dos 4, quase 5. Cristiano falou aí menos 5. É, tá se aproximando disso mesmo. E olha, o frio é o que há para esse momento. O inverno tem mostrado de fato a que veio. Bom, gente, tem previsão de formação de geada agora de manhã no Rio Grande do Sul, de maneira generalizada, no estado de Santa Catarina e também no Paraná. A gente abre a janela agora para um outro ponto de Santa Catarina, Chapecó. Imagens ao vivo de Chapecó. Agora o nosso termômetro está marcando neste ponto 2 graus. Só que já há a estação meteorológica marcando 0 em Chapecó. Tá muito frio por aí também. Agora, voltando para cá, em São Paulo e também no Rio de Janeiro, essa imagem é São Paulo, que eu estou falando das duas. São Paulo e Rio de Janeiro, o frio está batendo na porta, acompanhado de chuva, não tem, inclusive, nada de sol nas duas capitais hoje. Agora, aqui em São Paulo, que é o que você está vendo agora, 15 graus, tem garoa, frio ao longo de todo o dia e a máxima fica na casa dos 17 graus apenas, Ana. Passaremos o dia agasalhadíssimos. Exatamente. Agora é o seguinte, o tempo fica firme na maior parte do país, mas não significa que o sol vai esquentar em todas as áreas em amarelo. Não, não. Pegando então no sul, entrando aqui do Rio Grande do Sul até
aqui Mato Grosso, nós temos condição de tempo firme, mas aquele ar mais frio. Do norte de São Paulo, do interior, entrando por Minas até a Bahia, Tocantins, Maranhão, sul do Pará, do Amazonas e até mesmo no Acre, tempo firme, quente e mais seco, tá bom? Nas áreas em verde é onde chove, que a gente já comentou bastante hoje também aqui no Hora 1. Julho está começando hoje e o que esperar do tempo? Bom, na região sul teremos massas de ar frio que vão chegar com maior intensidade e frequência como esta segunda onda de frio do inverno. O inverno nesse mês de julho tende a ser mais seco, menos chuvoso no sul do país. Centro-oeste e sudeste, tempo seco e favorecimento de amplitudes térmicas. O que é isso? O dia começa frio e a tarde esquenta. Começa frio e a tarde esquenta, sem muita chuva. Norte e nordeste, friagem mais no Acre, no sul do Amazonas, chuva volumosa no extremo norte e litoral do nordeste. Falando no extremo norte, é por isso, inclusive, que o Rio Negro, o Rio Amazonas estão em cota de inundação, porque a chuva tende a cair com mais frequência nesse período do ano mesmo. É o chamado inverno amazônico. Nem guarda o casaco, viu, gente? Porque amanhã também vai continuar muito frio. Dá uma olhada. O dia começa amanhã com 4 graus em Porto Alegre, 5 em Curitiba, 6 em Florianópolis, 11 em São Paulo, 9 em Campo Grande, 12 em Cuiabá, 14 em Rio Branco. E à tarde, como fica? 12 em Porto Alegre, 9 em Curitiba, 15 em Florianópolis, também em São Paulo, 23 para Campo Grande e Cuiabá e 25 para Rio Branco. Todo mundo com blusa amanhã, tá? Amigos do Rio de Janeiro, preparem-se para o frio e a chuva nos próximos dias. Hoje ainda abafa, chove um pouquinho, mas amanhã e quinta, temperatura despenca e a chuva chega com força ao estado do Rio de Janeiro. 12 graus no sábado, é puxado. É puxado, Ana. Obrigada, meu amigo. Até já. Fechamos, até.